Vamos lá, versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Olhando para esse texto, que lição nós podemos tirar de um texto desse para a nossa vida? Uma coisa nós sabemos: tudo que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras tem um propósito. Tudo que está aqui não está à toa. Porque toda a palavra de Deus é santa. É para abençoar a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas diante de um texto como esse, o que a gente pode entender aqui que tem a ver conosco? Muita coisa, Joel. Muita coisa mesmo. Muitas das vezes, irmãos, a gente, eu me refiro a mim, a vocês, a toda a humanidade, querendo satisfazer alguma necessidade da alma, acaba encontrando a morte na busca, na intenção de satisfazer algo que a sua alma está demandando, está requerendo. Ou acaba encontrando uma destruição para a sua vida. Mesmo que as intenções sejam legítimas, sejam puras, sejam de todo o coração. Por exemplo, alguém que perdeu o pai e a mãe, aí está sentindo aquela falta enorme, querendo ouvir a voz do pai e da mãe que já foi. Aí chega alguém para a pessoa que está com essa necessidade, chega alguém para uma pessoa que está com essa necessidade e diz: olha, eu conheço alguém que se você for atrás dela, ela vai conseguir fazer você falar com seu pai e com a sua mãe. E no momento de tristeza, de saudade profunda, quem que não sente falta da voz da mãe e do pai? Aí a pessoa vai lá naquele lugar, na intenção de só ouvir mais uma vez o pai e a mãe, e sai dali possuído por um espírito maligno. Porque é exatamente isso que acontece nas sessões mediúnicas.
E aquele espírito maligno, que aquela pessoa vai sair dali carregando ele, vai infernizar a vida dessa pessoa para o resto da vida. Às vezes a necessidade da alma de alguém é ter um amor. Ter alguém para abraçar à noite, beijar. Ter um ouvido para lhe ouvir. Um peito para encostar a cabeça. Alguém que saiba lhe dar um aconchego, lhe fazer um cafuné. Quem que nunca sentiu falta disso? E na busca de encontrar um amor, tem muitos que encontram a morte. Encontram uma paixão doentia, um sentimento obsessivo e acabam casando com o diabo. Porque a pessoa com quem se casou vai infernizar a sua vida para o resto da sua existência. Vocês sabem que isso acontece. A pessoa só queria ter um amor para chamar de seu. Só queria amar e ser amado. E na busca de um amor, encontra um perverso que vai lhe causar sofrimentos, ou uma perversa que vai lhe causar sofrimentos como nunca teve na vida. E por incrível que pareça, gente, irmão Aristide, tem pessoas que também encontram a morte buscando Deus. Alguém diz, ó, ali naquela porta ali, o nome de Deus é pregado. E a pessoa vai lá, entra naquela porta, Maiara, porque quer ouvir Deus, quer ter um encontro com Deus. Mas quem está ali pregando o nome de Deus não tem vida com Deus. Nunca foi convertido a Deus. O que sai da boca dele, até sai o nome de Deus, mas é tudo heresia. E a pessoa absorve tudo aquilo ali que é falado como se fosse uma palavra de Deus para a vida dela. E sai dali levando à morte. Porque em muitos lugares, pessoal, eu digo isso com todo o temor de Deus, que tem lá o nome de igreja, aquilo ali não passa de uma sinagoga de Satanás. Porque o que existe de verdade ali dentro é ganância, é charlatanismo, é engano, é mentira, é doutrinas de demônios. E muitos entram por essas portas, às vezes querendo uma prosperidade, querendo uma cura, querendo ouvir Deus falar com ele. Eu já expulsei demônio de uma pessoa, acreditem vocês ou não, mas é o que aconteceu. Eu já expulsei o demônio de uma pessoa que ela ficou endemoniada dentro da igreja. Entrou na igreja sem demônio e saiu da igreja possuída por demônio. Porque o pastor, que não sabia nada de Deus, nem da palavra de Deus, foi orar por essa pessoa e falou, você tem algum problema? Não, só vim aqui porque eu queria ouvir Deus. Ah, mas eu sinto que você tem problema. Sabe, aqueles profetas da adivinhação? Não, mas eu só queria ouvir Deus falar comigo. Se você não tem problema, alguém na tua família tem. A tua mãe tem problema? Ah, minha mãe tem lá os problemas dela. Então, os demônios que estão causando problema na vida da tua mãe, eu vou pedir para se manifestar em você, e aí eu vou expulsar o demônio de você e vai sair consequentemente lá da tua mãe. Aonde que uma coisa dessa tem base na palavra de Deus? Aonde Jesus ensinou alguém a invocar demônio para possuir alguém, para expulsar da pessoa, para dizer que está libertando a outra?
Isso acontece aí dentro de muitas igrejas. Aí ele invocou lá o demônio, a pessoa caiu endemoniada, e ele não conseguiu expulsar o demônio. Porque quem faz isso não tem nada de Deus. Aí essa pessoa veio até mim. Ela chegou em casa, foi no banheiro, ela sentiu a possessão demoníaca. E o filhinho dela se aproximou: mãe, tem um bicho na tua cara. Foi aí que ela correu aonde eu estava e me contou tudo isso. E ali eu expulsei o demônio que estava nela em nome de Jesus. E por que essas coisas acontecem? Se a pessoa está querendo algo que é bom e ela encontra a morte, ela encontra opressão, ela encontra sofrimento, ela encontra desgraça para a sua vida, por que essas coisas acontecem? A palavra de Deus está falando por que isso acontece. Os filhos dos profetas, os discípulos ali do profeta, estavam ouvindo Deus falar com eles através do profeta Eliseu. Só que depois de uma aula de seminário, né, João? Né, Mayra? Um lanchinho cai bem, né? Um caldo, então. E o profeta teve a ideia de fazer um caldo ali no meio da aula do discipulado para os filhos dos profetas. E alguém saiu para pegar umas ervas para fazer junto com o caldo. E pegou alguma coisa lá na roça, no campo, na horta. Olha o que diz aí o final do versículo 39. Coloca o 39 aí, Joel, por favor. Por que ele pegou essa erva lá, chamada de colossíntidas? Porque não as conheciam. Ele pegou uma erva no campo. Eu estudei o que é essa erva aí chamada, esse nome aí esquisito aí, colossíntidas. Parece um pepino. Só que é um pepino venenoso. E quem apanhou não conhecia, está escrito aí, ó, porque não as conheciam. Então ele foi pegar algo para fazer de alimento. É uma necessidade básica da vida. Você querer almoçar, jantar, se alimentar, para se manter saudável. E na busca de algo para fazer o caldo, o alimento, a pessoa pega algo que não conhecia e joga na panela. E era uma erva venenosa. Então por que mesmo a pessoa entrando num lugar onde está escrito lá igreja, que o nome de Deus é falado por quem está lá na frente, a pessoa sai dali com a vida mais estragada do que quando entrou? Porque está entrando num lugar que não conhece. Como aqueles que querem ouvir papai e mamãe falar que já se foram, se submete a uma sessão de mediunidade, porque não conhece de verdade qual é o espírito que se manifesta nesses lugares. Quem casa com o perverso, com a perversa, com o cônjuge que vai infernizar a sua vida para o resto da vida, é porque não conhece com quem está casando. Não conhece. Eles trouxeram veneno para a vida deles, porque aquilo que eles apanharam, eles não conheciam. Eles não conheciam. Eles não conheciam. Eles não conheciam. E assim,
Gente, muitos estão com as vidas aí destruídas, arruinadas. Porque ficam absorvendo coisas para suas vidas que não conhecem. Não conhecem. Não conhecem. Não conhecem. Mas quando o caldo estava feito, e havia morte na panela, porque o que estava na panela era veneno, alguém ali sabia que tinha uma coisa estranha, diferente, que não era saudável, que ia levar todos ali à morte. Alguém conhecia, porque alguém ali gritou: homem de Deus, a morte na panela. Homem de Deus, a morte na panela. Aleluia. Aleluia. E não puderam comer. Graças a Deus. Quem estava ali não duvidou daquele que conhecia a erva venenosa. Graças a Deus, aqueles que estavam ali deram ouvido para aquele que disseram: olha, tem morte nessa panela. Se vocês comerem isso, vocês vão morrer. Eu estou aqui nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, para dizer para todos vocês: tomem cuidado. Nem todo mundo que vocês ouçam falar em Deus estão falando para vocês a palavra de Deus. Eu estou pregando isso porque Deus mandou pregar isso nessa noite. Aqueles que estavam ali escaparam da morte porque deram ouvido ao clamor. Tem morte na panela. Porque a própria palavra de Deus nos revela, irmã Ivone, que existe a doutrina de Deus, que é sã doutrina, mas existe também doutrinas de demônios e doutrina dos homens. E a única doutrina que é saúde para a minha alma e para a tua alma é a doutrina de Deus. Diz, pastor, uma doutrina de demônio que é pregada aí dentro das igrejas: a proibição do casamento. Para os próprios líderes, Paulo disse: nos últimos tempos, doutrinas de demônios se infiltrarão nas igrejas, proibindo o casamento. Se o casamento é uma instituição divina, como é que aqueles que pregam Deus são proibidos de contrair casamento? Dentro das igrejas evangélicas também tem muita falsa doutrina. Tem muita doutrina de homem sendo pregada em nome de Deus. Eu desafio a todo mundo há mais de 30 anos, a todo crente fanático, me mostrar dentro da Bíblia onde Jesus tentou mudar a roupa de alguém. Eu vejo Jesus querendo mudar o caráter, transformar adúltero em fiel, ladrão em honesto, mentiroso em sincero, prostituta em santa. Porque você botar uma roupa como essa minha aqui, que parece ser roupa de crente, mas o caráter ser torto,
O caráter ser de um homem que trai a mulher, que bate na mulher, que xinga a mulher, que envergonha os filhos, que compra e não paga, que conta uma mentira aqui, outra ali, que está cobiçando a mulher de um, de outro, que está cheio de maus pensamentos, está cheio de inveja, de mágoas, de ressentimento. O que adianta essa roupa? Lá no Congresso Nacional está todo mundo bem vestido. E me diz se no país tem um lugar onde tem uma maior concentração de gente corrupta do que no Congresso brasileiro. Eu não ensino ninguém aqui a se vestir indecentemente. O que eu prego é que quem tem o Espírito Santo não tem mais o espírito da sensualidade dominando a sua vida. Então o que cada um precisa é ser tomado cheio do Espírito Santo. Porque Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas, até o que convém ou não convém usar. Mas homens que não têm palavra de Deus para pregar para o povo, ficam inventando essas balelas. E nisso, muitos vão vivendo aí como verdadeiros fariseus, como Jesus falou. Porque eles eram impecáveis nos trajes deles. Mas não teve quem Jesus condenou tanto como eles. Hipócritas, raça de víboras. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são muito belos por fora, mas por dentro só tem podridão. Só coisa podre dentro de vocês. Aleluia. E o que eles fizeram com Jesus quando ouviram isso? Mataram Jesus. Para provar que eles não tinham nada de Deus. Que aquela vestimenta impecável não era de Deus. Foi esses que mataram Jesus. Foi exatamente esses que mataram Jesus, que gritaram: crucificam, crucificam. A gente absorve veneno, a gente come veneno. A gente traz a morte para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, quando a gente aceita coisa que não conhece. Eles não conheciam. Mas e aí, pastor? Para quem já está envenenado? Para quem já está com a vida oprimida pelo diabo? Para quem já está num casamento que foi a maior burrada da vida. Para quem aprendeu doutrinas e acreditou em doutrinas como se fosse doutrina de Deus, e as doutrinas só estragaram a minha vida, o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos, com todo mundo. O homem de Deus, quando gritaram a morte na panela, ele disse: trazei farinha. E aí jogou lá a farinha na panela. E a farinha tem esse poder de absorver, né, de chupar o caldo. A gente pode botar bastante feijão com caldo no prato, mas dependendo da quantidade da farinha que a gente colocar no prato, vai ficar seco aquilo ali. É ou não é? Porque a farinha chupa o caldo. E o homem de Deus disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. O milagre aconteceu quando a farinha foi jogada na panela. Aleluia. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida.
E o pão é feito de quê, pessoal? De farinha. Não é isso mesmo? Eu quero ler para vocês João 12, 34. João 12, 24 diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Muito fruto. Jesus é o grão do trigo. É do trigo que se faz a farinha. Então o que a palavra de Deus está dizendo lá em 2 Reis para mim e para você, que só Jesus pode arrancar esse veneno que causa morte na nossa vida. Só Jesus. Só Jesus. Teve uma vez que o povo de Deus começou a desobedecer a palavra de Deus. Aí Deus permitiu que serpentes ardentes, serpente venenosa, invadisse o arraial. Foi na época que Israel ainda estava peregrinando no deserto, em direção à terra prometida. E as serpentes começaram a picar o povo e morreu milhares de pessoas. Aí o povo chegou até Moisés e clamou a Moisés, Moisés clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, pega uma dessas serpentes aí, faz uma cópia igualzinho de uma dessas, de bronze, de metal, coloca numa haste e diz que todos aqueles que olharem para essa serpente de metal, ao olharem vão ser curados, se já estiverem envenenados pelas serpentes. E Moisés fez assim. E todos aqueles que eram picados pelas serpentes, olhando para aquela serpente de metal, eram curados, de maneira que o veneno não causou mais a morte de ninguém. Aí Jesus veio. Aí lá em João 3,14 diz assim o Evangelho: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Para que Moisés levantou a serpente no deserto? Para aqueles que estavam envenenados, ao olharem para aquela serpente, fossem curados. Pudessem anular dessa maneira o poder do veneno que os levaria à morte. Então, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós temos Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, para arrancar todo o veneno que nós já absolvemos na nossa vida. E esta é a palavra de Deus para mim e para você, meu irmão. Quando nós estamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, não tem demônio nenhum, não tem veneno nenhum que vai trazer ruína para a nossa vida. Ainda que bebam alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Aleluia. Você crê nisso? Você crê na palavra de Jesus? Diga amém se você crê. Ainda que bebam alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas escute bem, lá no deserto, aqueles israelitas que foram picados, se algum deles não acreditou na palavra de Moisés e não saiu das suas tendas, depois que foi picado pela serpente, porque não acreditou que pelo simples fato de olhar para aquela serpente de metal numa haste, seria curado, se ele ficou lá com o veneno na tenda dele, esse morreu lá. Porque o veneno só é tirado quando nós obedecemos a palavra.
Aleluia. Para quem que você tem olhado? Para quem que você tem olhado? Para quem que você tem olhado? Se você já conhece a Jesus, você não pode mais viver com certas ansiedades. Ansiedade, por exemplo, de, eu queria encontrar alguém que me falasse alguma coisa de Deus para mim. Você tem a palavra de Deus na tua mão. Aqui, ó. De Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus para você. Ou você não lê a palavra de Deus? Ou você não medita na palavra de Deus? Ou você não abre a tua Bíblia em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, nos Evangelhos? Não tem nada neste mundo que possa falar melhor e mais profundo ao teu coração acerca de Jesus do que os Evangelhos, igreja. Aí eu vivo crente com esses anseios, sabe, atrás de homem, atrás de porta, para ouvir algo, atrás de profeta. Quantos já foram ali, na porta ali, e bateram lá na minha porta, porque saíram dali cheios de demônio? E muitos que não bateram, a própria pessoa ali me chamou. A própria pessoa ali me chamou, vem cá que eu não consigo expulsar. Teve uma vez que eu estava vindo para um culto como esse. Abri a igreja para um culto como esse de domingo. E a pessoa estava me esperando ali, que provavelmente sabe o horário que eu venho para a igreja. Estava ali na esquina me esperando. Pastor, vem aqui. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Aí fui lá, dentro da casa, estava um jovem de 20 anos, possuído por demônio. Tinha quebrado tudo já lá dentro da casa. Os parentes tudo assustado. Pastor, resolve isso aí. E na autoridade do nome de Jesus, expulsei o demônio daquele jovem. Não foi instantaneamente, não. Porque tinha muito demônio, expulsava um, manifestava outro. E era agressivo. Era um rapaz quase da minha altura, musculoso, forte, certamente estava malhando. E eu já assim, mais para esquelético do que outra coisa. E ele partia para cima de mim, já, com aquela força toda. Mas eu estendi a mão assim, Aristide, na direção dele, sai dele em nome de Jesus. Pá! Caía no chão. Aí um demônio embora. Aí sentava ele na cadeira, depois manifestava outro. Aí manifestava outro. E já se manifestava pulando para cima de mim. E aí eu mandei sair todo mundo da casa, ficou todo mundo lá fora da casa. O pessoal também estava tudo assustado, com medo. Eu já tinha quebrado tudo quando eu cheguei lá. Foi aquela luta ali espiritual. Mas até que não ficou um demônio ali dentro daquele jovem. Para a glória de Deus. A família não sabia como me agradecer. Trouxeram ele lá de São José possuído, para expulsarem ali não conseguiu, me chamaram, e depois estava a família toda. Quanto é que o senhor cobra, pastor? Eu cobrar? Quem te falou que eu cobro? De graça eu recebi, de graça eu dou. Aleluia. E pegaram o carro e voltaram para São José do Rio Pardo. Então tem pessoas assim, gente, que fica atrás de uma porta, atrás de profeta, atrás de pastor, de bispo, de apóstolo, de curandeiro, atrás de doutrinas que lhe agradam aos ouvidos. Assim como as pessoas que não têm conhecimento de nada acerca de Deus, também bate aí em porta para participar de trabalhos de feitiçaria, de sessões mediúnicas, acabam fazendo até contrato com o diabo, vão fazer despacho nas encruzilhadas,
achando que vai alcançar alguma coisa para a sua vida e estão atraindo demônios que vão lhe oprimir para o resto da vida. Tem muita gente que me ouve que sabe que eu estou falando a verdade. Muita gente que já está oprimido porque bateram nessas portas, achando que com toda a boa intenção que foram lá para encontrar algo de bom para as suas vidas, agora estão com a vida pior do que antes. Mas nesta noite, aleluia, saiba de uma coisa: Jesus tem poder para arrancar todo esse veneno da tua alma, da tua vida, do teu casamento, da tua casa. Aleluia. Porque assim como o Filho do Homem foi levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo mundo que olhar para Jesus seja salvo, seja curado, seja liberto, seja santificado, seja transformado, aleluia, seja uma nova criatura na presença do Senhor. É olhando para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós seremos aquilo que nós queremos ser. Nova criatura na presença de Deus. Lamando e choramahá, charamandoramandagaha. Lamando e coramando lamandanahás. Aleluia. Aleluia. Coisa mais simples da vida, querer tomar um caldo, mas fazendo uma coisa tão simples, tão básica, tão essencial, que é se alimentar. Eles estavam absorvendo a morte. Aleluia. Pare de atrair a morte para a sua vida. Pare de tomar decisões em cima de coisas que você não tem conhecimento. Eles colocaram aquela erva venenosa na panela porque eles não conheciam. Então a tragédia, a frustração, o sofrimento, a morte, ela encontra lugar aonde não há conhecimento da verdade. Mas hoje Deus está nos dando a graça de conhecer a verdade, que Jesus pode, aleluia, anular todo o veneno da nossa alma, porque Ele sim é o pão da minha alma, Ele é a água da vida para a minha vida. Jesus disse: aquele que beber desta água nunca terá sede. Vamos beber de Jesus, igreja. Chalamando e coma na raça. Vamos comer deste maná do céu, que é Jesus, o pão da vida. Oh, aleluia. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aquele que se alimentar da minha carne e do meu sangue viverá para sempre. É isso que você quer? Vida eterna? Então se alimente de Jesus. Se alimente de Jesus. Pare de comer veneno. Pare de comer veneno. Se alimente de Jesus. Vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus, vai ler Mateus, vai ler Marcos, vai ler Lucas, vai ler João, que a tua alma vai ser nutrida como você quer que ela esteja nutrida. Lamando e choramandalamarrachomanahás. Ramando e comanahachouramandonahás. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu ouço pregadores. Eu leio livros de autores evangélicos, mas eu vou ser franco com vocês. Se me faltasse tudo isso, a minha alma não teria sede dessas coisas. Porque aqui está o que realmente sacia todos os anseios da minha alma. Estou falando com toda a franqueza, sabe? Por isso que vocês não me verem aí, sabe, atrás de porta, atrás de homem, atrás de ninguém. Eu não perco meu tempo. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui. Aleluia. Quando muitos estavam abandonando Jesus, Jesus disse aos discípulos: vocês também não querem ir? Pedro, falando em nome dos discípulos, o que eles disseram? O que ele disse? Senhor, para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Aleluia. Amém, igreja? Então receba essa palavra no teu coração.
Receba essa palavra no teu coração. Eu passei o dia inteiro hoje, irmãos, na presença de Deus, como tenho passado todos os dias, mas hoje eu passei, sabe, buscando de Deus a palavra, e a palavra que veio ao meu coração foi essa. Vocês sabem que não é comum eu pregar nesse texto, então foi realmente uma revelação de Deus para pregar aqui nesta noite. Mas se eu passar o dia inteiro, sabe, orando, meditando, ali na presença do Senhor, e chegar aqui e pregar, e é a mesma coisa que eu estou falando com as paredes, irmãos, aí não tem como a gente impedir que o veneno entre na panela da nossa vida. Aí o veneno vai entrar, porque você vai absorver aquilo que você não conhece, porque a verdade ainda não está plantada no teu coração. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que a verdade da palavra de Deus venha criar raízes no teu coração, e que você venha viver iluminado por esta verdade, por esta luz que Deus está me dando, está te dando através da sua palavra. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Nós temos mais alguns minutos, mas eu quero fazer uma oração, e depois eu vou pedir a Ana Flávia para cantar mais um hino. Tá bom, Aninha? Vamos ficar em pé, pessoal. Quero fazer uma oração. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Pai, nesta noite viemos a este lugar santo para te adorar, e já temos feito isso, para te louvar. Também temos cantado os hinos de louvores a ti, Senhor. Mas também viemos aqui para ouvir a tua palavra. E o que eu tenho pregado aqui, Senhor, para o teu povo, não é outra coisa senão a mesma palavra que o Senhor me revelou ali dentro da minha casa. A mesma palavra, Senhor, que eu passei o dia todo meditando, falando contigo. Aleluia. Agora, Deus, aqui está teus filhos, tuas filhas, por quem Jesus derramou o seu precioso sangue por eles. Eu não sei, mas tu sabe, se tem alguém aqui com veneno na panela da sua vida. Jesus, vem arrancar o veneno agora. Tu és o grão de trigo, do qual é feita a farinha, que absorve o veneno de dentro da panela. Vem agora, Jesus, sobre a vida de todos que me ouvem agora, que estão envenenados, que na intenção de alcançarem algo de bom para as suas vidas, se envenenaram, e agora não sabem como se livrar, não sabem, não podem, por si mesmos se livrarem, se libertarem deste veneno, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, que em nome de Jesus, aleluia, todo veneno pode ser arrancado agora da alma, Senhor, daqueles que estão envenenados. Desenvenena agora, Senhor, a todos que me ouvem, a todos que estão ouvindo a tua palavra agora, Senhor, ou que vierem ouvir, Senhor, ó Deus, por este canal no YouTube, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, transforma essas vidas agora, faça com que, Pai querido, aleluia, ó meu Deus, todo demônio, toda a escravidão do diabo, toda possessão, toda opressão maligna, saia dessas vidas, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, e unge nossos olhos, para que possamos, aleluia, olhar somente para o autor e o consumador da nossa fé. E que venhamos olhar, Senhor, para Ti, Jesus, não apenas agora, hoje,
mas a cada dia da nossa vida. E livra, Senhor, o teu povo da doutrina dos fariseus, dos homens, das mentiras que são pregadas em teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E que a tua igreja aqui, Senhor, venha ser fortalecida cada dia mais pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.